Boa noite, amigos, amigas. Uma gratidão a Deus, nosso Pai, por esse nosso encontro. Obrigado, Jesus amigo. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo nosso anjo da guarda. Obrigado pela nossa equipe espiritual que nos trata com muito carinho. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo do livro Os Prazeres da Alma. E gostaria de começar perguntando aos amigos: autoconhecimento é um prazer? Autoconhecimento é um prazer? Não? Na verdade, a gente se conhece muito pouco. Esse é o grande problema que a gente tem desenvolvido ao longo do tempo. A gente fica muito preocupado com o marido, com a esposa, com os filhos, com o negócio, com isso, mas a gente não dedica tempo a nos conhecer. É muito mais prazeroso estar atento ao outro do que estar atento a nós. É muito mais prazeroso ir para o shopping do que ficar pensando no que eu fiz ao longo da semana, o que está acontecendo com isso, comigo. Porque nós somos um universo. Nós somos um universo. E as nossas células dizem e comprovam isso. Os amigos, eu sempre faço essa pergunta, né, mas achei interessante. Vocês fazem ideia de quantas células nós temos no corpo, gente? Mais de 100? Mais de 1000? Mais de 10.000? Mais? Bem mais? Nós temos nosso corpo sobre a nossa responsabilidade. Olha que interessante isso. As células não são nossa responsabilidade? Não é nossa? Nós não cuidamos do fígado, dos rins, do pulmão, do coração, da mente, das pernas, do braço. Não é nossa responsabilidade? Pois nós cuidamos de 57 trilhões de células. Muito, né, menino? 57 trilhões. E elas se renovam ao longo da nossa caminhada. Então nós temos uma responsabilidade muito grande com esse corpo. E a gente muitas das vezes não presta atenção no nosso corpo, quanto mais vamos prestar atenção em nós, espírito. Em nós, espírito. Eu tenho assistido um seriado muito bacana que chama Avatar. Lembram disso? É antigo, né? Avatar. E num dos episódios, uma mestra vira para ele e fala assim: você é a soma de todas as suas existências. Olha que interessante isso. E isso me pegou. Porque eu fiquei pensando assim, então quer dizer que eu hoje sou resultado de todas as minhas temporadas? Será que nós somos isso? Isso tem me incomodado nos últimos dias. Essa soma, esse resultado hoje. E é engraçado isso, porque ela fala assim: nós estamos sendo influenciados por essas existências. O jeito que a gente come, o jeito que a gente bebe, o jeito que a gente pensa, o jeito que a gente trata os outros, muitas das vezes não foi composto aqui, foi composto nas nossas outras existências. Lembrando daquela história, né? Que nós temos uma vida só, uma única vida, com vários capítulos, como uma novela, né? Vamos lembrar disso? Eu brinco com o Netflix divino, né? Que nós somos uma série de Deus com várias temporadas. Nós somos várias temporadas do Netflix divino. Nós somos nós somos a nossa melhor versão. Vocês já pensaram nisso? Nós somos hoje a nossa melhor versão. E eu costumo pedir desculpa, a marmotinha que eu consegui vir, né? Então na próxima temporada eu vou caprichar aqui na plástica, né? Para a gente poder ser mais agradável. Mas olha que interessante esse ensinamento. Esse é o ensinamento de Jesus, do Cristo. Nós somos hoje a soma de tudo que experienciamos outrora. E eu sempre gosto de embasar aí nisso, quando você vê aqueles menininhos, né, de 5 anos tocando piano, violino,
Outro dia eu estava conversando com um músico a respeito disso, ele falou assim, Thelma, aquilo é a maior covardia que eu já vi para com os músicos. Eu falei, mas por que uma covardia? Ele falou assim, porque a gente estuda 30 anos para tocar daquele jeito. Aí vem um fedelho daquele, né? E com 5 anos pega aquele piano, pega aquele violino e começa a tocar. Aí eu fiquei pensando e discutindo com ele, né? Discussão boa, saudável. Assim, da onde vem essa competência? E ele não tinha resposta. Ah, não, é Deus que fez assim, a mãe, a genética, porque a gente, como a gente se baseia nas questões materiais, né? A gente acha que ali tem a resposta. Mas como? Por que que só ele tem essa genética? E aí a gente, graças ao bom Pai, nós já começamos a perceber que por trás de tudo tem uma questão espiritual. E eu não sei se vocês têm reparado, mas a maioria dos filmes, eles só estão trazendo as questões espirituais o tempo todo. Vocês têm percebido isso, gente? Os filmes, eles fazem uma conexão com o sobrenatural. Porque se fizer só o raciocínio dentro da matéria, o filme fica choco. Aí cria-se uma questão sobrenatural. As bruxas, não é assim? Pessoa que vê o futuro, pessoa que viaja para o passado, não é assim? Não são coisas espirituais? Ou seja, Hollywood, né, já percebeu que isso dá ibope, não é assim? Mas será que não tem a espiritualidade tentando trazer para o nosso dia a dia a importância das questões espirituais? Nós estamos falando de autoconhecimento, tá, amigos? Será que isso não está presente no nosso dia a dia? Será que a gente escolhe uma companheira, um companheiro, entre 8 bilhões de pessoas? Será que não tem ali um arranjo espiritual para termos uma afinidade com A, com B e C? Por que a gente escolhe exatamente aquele que vai nos propor desafios amorosos, desafios de experiências novas, de pensamentos novos? Interessante isso. Eu acho muito gostoso isso, porque isso é o que me alimenta no meu dia a dia. Saber que por trás das possíveis acasos existe uma inteligência suprema que tenta fazer com que nós trilhemos um caminho de autoaprendizado, autoconhecimento, autodesenvolvimento. Porque se a gente não quiser, a gente não toma esse caminho. Eu brinco muito, né, que os cientistas não aceitam Deus por um único motivo. Todo mundo sabe qual que é, não é? Todo mundo que sabe por que os cientistas não aceitam Deus? Não, porque não querem, gente. Porque não quer. Porque o tempo todo eles vão estudando as coisas e veem coisas sensacionais e falam assim, ah, isso é da natureza. É assim mesmo, não é assim? Os cientistas só não querem. E aí é muito bacana isso, né? Porque você vai num cientista médico, não é assim? Vai lá na medicina, aí ele faz aquela bateria de exames, aí você não tem nada. Aí eles viram para você e falam o quê? Procura um psiquiatra, que é coisa da sua mente, não é assim? São as doenças psicossomáticas. E aí você vai no psiquiatra, ele começa a estudar a você. Você vai no psicólogo, o psicólogo pede para você analisar você. Olha que interessante isso. Então, a gente faz uma volta danada para encontrarmos o objeto do nosso estudo e do nosso trabalho diário, que somos nós. Nós somos o objeto de descoberta nossa. Nós precisamos nos conhecer. E aí o nosso querido Hamed, né? Obrigado ao Francisco do Espírito Santo
Neto, né, por essa obra maravilhosa, Os Prazeres da Alma. Obrigado pelo Hamed que dita. Nós estamos na lição que fala do autoconhecimento, é a parte 2. Ele fala assim, olha que interessante. Só tememos o que desconhecemos. O que vocês acham disso? Só tememos o que desconhecemos. Nós temos medo da morte? Temos medo de desencarnar? Por que nós temos medo de desencarnar? Porque não sabemos o que vai acontecer. Nós não sabemos. Então ele começa o estudo falando assim, só tememos o que desconhecemos. A gente entra numa floresta amazônica, gente, facilmente, feliz da vida. Por que a gente não entra? Porque a gente não conhece. Aí a gente precisa, para entrar nessa floresta, nessa situação, não precisa de um guia, não precisa de uma referência, alguém que conheça aquele ambiente para vir nos ajudar naquela viagem. A gente vai para uma cidade que a gente não conhece. O que a gente precisa lá nessa cidade? Um guia, uma referência. Para quê? Para que aquele passeio seja um passeio mais produtivo. Então, Hamed fala, só tememos o que desconhecemos. O autoconhecimento requer um constante exercício no reino do pensamento reflexivo sobre as sensações externas e internas. Não sei se todos sabem, mas o Espiritismo é uma ciência de observação. E na capa do Livro dos Espíritos tem uma frase que eu gosto muito, que é assim, filosofia espiritualista. O Espiritismo não é uma religião, é uma filosofia. Mas não é a filosofia do mundo, é uma filosofia espiritualista. Olha que interessante isso. E aqui ele trata a questão do conhecimento reflexivo. Quem reflete é um filósofo. E o que é filosofia? É o amor ao saber. Vocês sabiam que todas as grandes profissões nasceram da filosofia? Todas. O engenheiro, o arquiteto, ele não quer construir alguma coisa melhor? Com mais competência? Aí o que ele faz? Ele não começa a pensar, a refletir? Não é assim? O biólogo, o químico, o professor, todas as ciências começam pela psicologia, pela filosofia, perdão. E eu vou contar uma outra coisa interessante. Vocês sabiam que todas as profissões do mundo estudam a Deus? Já pararam para pensar isso? A medicina estuda o quê? O corpo, não é? E o corpo, qual é a sua origem? Porque não se conhece na face da Terra a fábrica que faz corpos. Conhecemos? Alguém aqui conhece a fábrica que faz sangue? Por que não tem? Por que o homem, cheio de saber, não consegue fazer uma máquina, uma fábrica que faz sangue? E tem que fazer A, B, positivo, negativo, O, não tem? Por quê? Já pensaram nisso? Curioso isso, né? Eu tenho uma filhotinha que ela está fazendo residência em oftalmologia e eu gosto de provocá-la, né? O processo do espírito é a provocação. E eu viro e mexo e penso, filha, você não esqueça onde é que foi que nasceu a medicina. Todo mundo aqui sabe onde nasceu a medicina, gente? Não? Vou contar para vocês onde que nasceu. A medicina nasceu lá naquela tribo onde tinha um xamã. Não é? Ou não? Telmo, mas com o xamã que nasceu a medicina? É. Porque toda a tribo, ela tinha um responsável pela saúde dos seus
participantes, não tinha? Não era aquela bruxa, aquela, não é assim? Não tinha que ter um responsável? O que é? Pajé, não é? Não tinha que ter, ele não era o responsável pela saúde daquela tribo. E aí vinha alguém doente, como é que ele tratava aquele doente? Gente, isso é tão bonito. Como é que ele tratava? Ele arrumava uma coisa para cheirar, ou uma coisa para beber, e ele entrava em transe. Não era assim? Ele entrava em transe. Quando você entra em transe, você comunica com quem? Com a espiritualidade. E a espiritualidade dava a dica para ele. Falou, olha, pega aquela folha, amassa assim, 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 mistura com isso e dá para ele que ele vai ficar bom. Porque aquele pajé, aquele xamã, ele não tinha o conhecimento. Ele precisava conectar com a espiritualidade para a espiritualidade dar os remédios para aquela turma. E isso aconteceu durante bilhões de anos. Milhões de anos. Até um dia que houve uma separação da espiritualidade com as questões humanas. E aí a gente começa a lembrar do Hipócrates, que foi um grande médico da parte ocidental, hein, gente? Porque existe a medicina oriental, que é muito mais avançada do que a ocidental. Essa é a parte da filosofia. E aí essa minha filhota fica, pai, não fala isso não, pai. Estudei tanto pra você falar que eu aprendi com o xamã. Não fala isso não. Eu falei, minha filha, nós precisamos refletir sobre isso. Porque a profissão que você escolheu, ela é maravilhosa. Cuidar de pessoas. Olha que interessante isso. Para quê? Para que as pessoas estejam bem, estejam em condições de fazer a sua autocaminhada. Se descobrir. Então, quando o Hamed traz para nós essa questão de o pensamento reflexivo sobre as sensações externas e internas, viver uma vida sem reflexão é como escutar uma música sem melodia. Isso é preocupante, sabe por quê? Porque a gente anda pela rua e vê muito zumbi. Vocês conseguem perceber isso? Quantidade de zumbi? Aquela pessoa que acorda na segunda-feira, faz a mesma coisa da segunda-feira passada. Ela come a mesma coisa, ela vai trabalhar com o mesmo pensamento, ela almoça a mesma coisa, ela volta para casa do mesmo jeito, ela se comporta no trânsito daquele mesmo jeito. São pessoas que não modificam os seus hábitos e pensamentos. Zumbis. Lembram a época que tinha os programas que só aparecia zumbi, né? Tinha um monte de filme de zumbi. São aquelas pessoas que não têm o hábito de pensar. Por que eu estou fazendo isso? E o pior, elas se comportam como a manada, que é o mais perigoso ainda. Por que você faz isso, fulano? Ah, é porque minha turma faz. E por que sua turma faz isso? Ué, não sei. Não sei. Por que você come isso? Por que você bebe isso? Por que você faz isso tal dia? Não é? Fica no zap, né? Só rodando, né? Gente, o propósito do espiritismo, da ciência espírita, é fazer com que a gente comece a pensar. Porque esses hábitos rotineiros, os animais irracionais se comportam dessa forma. Nós não somos irracionais, nós somos racionais. E o racional, ele só é característico, tem essa característica porque ele reflete. Ele se incomoda com aquele velha repetição de hábitos. Então, viver uma vida sem reflexão é como escutar uma música sem melodia. E aí ele fala mais. Aqueles que não conhecem a si mesmos dificilmente terão um bom relacionamento com os outros. Olha que pegadinha que ele faz. Aqueles que não conhecem a si mesmos terão dificuldade em se relacionar com os outros. Sabe a pessoa que troca de marido, que troca de esposa, que troca de emprego, que troca de carro, que troca daquilo? Sabe aquela repetição? Por que dessa mudança? Por que dessa insatisfação dele? Porque primeiro que ele não sabe, ele não se conhece.
qual é a companheira ou companheiro que vai poder ajudá-lo na sua caminhada. Então, são relacionamentos difíceis. Relacionamento com o pai, relacionamento com a mãe, relacionamento com o irmão. Relacionamentos difíceis. Por quê? Porque eu não me conheço. E aí ele continua dizendo, o ser humano deve afastar de sua vida hábitos e crenças que o tornam inconscientes da própria vida íntima. A gente toma conta de um monte de coisa, menos da gente. Menos da gente. Só tememos o que desconhecemos. Aí ele examina, o Hamed, ele vai examinar o Novo Testamento. Todo mundo lembra qual que é o Novo Testamento, gente? Lembramos disso? A narrativa de Mateus sobre a vinda do Cristo, a narrativa de Lucas sobre a vinda do Cristo, sobre as suas experiências, a narrativa de Marcos e a narrativa de João. Dos 4 evangelistas, quais são aqueles que conheceram Jesus? Vocês sabem, gente, pessoalmente? Na Palestina? João? Só o João? Hã? Ah, adoro. Dos 4, quais são aqueles que conheceram em loco Jesus o Cristo? Mateus e João. Mateus, Levi, que era um cobrador de impostos, e João, o discípulo amado. Lucas escreve o seu evangelho escutando as informações de Maria. Quem começar a ler e lembrar do evangelho de Lucas, é o único evangelho que traz o nascimento de Jesus. Porque Lucas foi até Maria e perguntou como é que foi. E aí, na hora que a gente começa a ler o evangelho de Lucas, você fala assim, né? Ela contando como é que foi o encontro, como é que ele nasceu, como é que foi o batismo, como é que foi isso. É lindo. O restante do evangelho tem uma pitada de Paulo de Tarso. Tem uma pitada. Aqui é um evangelho de Lucas, é no mínimo 6 mãos aí, né? A construção dele. É porque Lucas era um médico de bordo, médico de navio. E ele teve contato com Paulo durante muito tempo. E Paulo o incumbiu de fazer e colher essas assinaturas. Dizem as boas línguas que Paulo tinha muita coisa anotada e que passou para Lucas. Né? Sensacional. Depois Lucas faz a narrativa do Ato dos Apóstolos, porque aí ele tem acesso a todos esses apóstolos. Né? Então, examinando o Novo Testamento com os olhos da psicologia, chegamos à conclusão de que Jesus, o Cristo, foi uma criatura extraordinária e fascinante. Um psicoterapeuta por excelência, além de significativamente moderno. Olha o que Hamed traz para nós. Amigos, amigas, quando a gente olha para Jesus, a gente vê alegria? É uma pergunta curiosa. Quando nós olhamos e lembramos de Jesus, a gente lembra de um espírito crístico, alegre, de bem com a vida? Ou a gente tem na nossa memória aquele Cristo crucificado? Aquele Cristo doído? Eu acho que a memória mais forte que a gente tem na cabeça é esses momentos. Mas ele não era assim. Ele é um cara de bem com a vida. Sorriso largo, sorriso bondoso, companheiro. Né? Então, Hamed chama atenção aqui para esse psicoterapeuta, porque ele, toda vez que encontrava com alguém, ele olhava e percebia a sua intimidade. Intimidade. Eu lembro de uma passagem muito bacana, recomendo para os amigos o livro Boa Nova, psicografia do Chico, obrigado Chico, ditado pelo Humberto de Campos. Obrigado, Humberto de Campos. Lá tem uma narrativa que Pedro chama a atenção de Jesus. Olha que interessante isso. Gente, Pedro era, né, uma pessoa muito desafiadora. E Pedro chama a atenção de Jesus por quê? Porque Jesus defendeu a mulher adúltera.
Jesus defendeu a mulher adúltera. E aí Pedro vira para ele, Senhor, se o Senhor continuar defendendo esse tipo de pessoa, nós vamos ter muito poucos seguidores. Aí Jesus vira para ele e fala assim, Pedro, mas a mulher para Deus é vista de uma outra forma. Aproveitando o dia, né? Parabéns às mulheres aí. Né? Parabéns à minha irmã, ela faz aniversário hoje, né? Então não tem jeito de esquecer. E aí ele chama a atenção. Falei, Pedro, a mulher está muito mais próxima de Deus do que o homem. Aí Pedro fica assim, Senhor, que é isso? Eu não sei se você sabe, mas naquela época, uma mulher valia menos que uma cabra. Sabiam disso? Se comprava 2 mulheres por uma cabra, facilmente. E aí Pedro, naquele pensamento machista daquela época, né, 2000 anos, que é isso, Senhor? Como pode ser isso? Aí Jesus explica, para esse Pedro, a mulher, ela gera, ela dá de si, quando ela gesta o Espírito. Não é verdade, gente? A mulher grávida, ela não participa alimentando aquele feto, não se alimenta da alimentação dela? Ela não dá o seu leite? Aí ele fala, a mulher está muito mais próxima de Deus do que o homem. E aí a gente precisa fazer outra consideração, né? Somos espíritos, ora tendo uma experiência feminina, ora tendo uma experiência masculina. A mulher, muito mais sentimento, muito mais coração, muito mais entendimento. Aí você entende por que é ela que tem que gerar, né? Não é fácil entender isso? Ela oferta para aquele filho o sentimento. E o homem oferece para aquele filho a razão, a matemática, as coisas mais lógicas. Mas precisa unir os dois, não é assim? O propósito? Para que aquele espírito que está vindo, ele tenha a experiência da razão e do sentimento. Que são as 2 asas que nós precisamos criar. A asa da sabedoria e a asa do amor. Nós precisamos tê-las e, de preferência, elas de uma forma mais equilibrada. Então é interessante a gente pensar nessa informação de Jesus para todos nós. Jesus, uma pessoa, um espírito que vem tentar tocar o nosso coração para essa afetividade para com Deus. Olha que interessante isso. Porque ele vira para aqueles discípulos e vira para nós hoje e chama Deus de Abba, Paizinho. Mostrando que a gente necessita ter uma intimidade com nosso Pai. Ter uma intimidade com esse Criador. E a gente costuma passar por experiências e situações em que a gente esquece da presença dele sempre junto a nós. A gente esquece. Por que esquecemos? Porque nos falta o hábito de recorrer a ele no nosso dia a dia. Aí o Hamed fala, o Cristo foi uma criatura extraordinária e fascinante, um psicoterapeuta por excelência, além de significativamente moderno. As palavras, os atos e a vida do Mestre possuem, sob muitos aspectos, um significado oculto, que é desvendado por todos aqueles que possuem, abre aspas, olhos de ver e ouvidos de ouvir. Tem pessoas, espíritos, que vê o Cristo como uma pessoa comum. Pessoa comum. Ainda não foi tocado. Ainda não consegue perceber a grandeza desse nosso irmão mais velho. O que ele fez, qualquer um faria. São histórias. Será que é verdade?
Felizmente, nós que estudamos a filosofia espírita com uma literatura vastíssima, temos cada dia mais a visão desse outro Cristo, desse outro Jesus. Porque o nosso olhar, a nossa sensibilidade tem melhorado ao longo da caminhada. E aí o Hamed traz para nós a seguinte fala que está lá no Evangelho de Mateus, abre aspas, ele dirigiu-se a eles caminhando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo que caminhava sobre o mar, ficaram atemorizados e diziam, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus lhes disse logo, tende confiança, sou eu, não tenhais medo. Por que que o Hamed traz essa fala de Jesus? Porque ele fala que nós tememos o desconhecido. E para aqueles que estavam ali, ver um homem andando sobre o mar era uma coisa inconcebível. Mesmo eles tendo visto a quantidade de cura que Jesus tinha feito. Eles estavam temerosos. Pedro, interpelando-o, disse, Senhor, se és tu, manda que eu vá ao teu encontro sobre as águas. O que Jesus fez, gente? Lembra o que Jesus fez? Ordenou. Vem. Ordenou. Vem. Isso é interessante porque toda vez, isso é para nós, hein? Toda vez que estivermos numa condição crítica, nós precisamos recorrer ao Cristo. Nós precisamos começar a enxergar esse irmão mais velho que tem muita competência. Porque Jesus não vai lá com ele assim, vamos esperar uma semana, 2 dias, isso, aquilo, que eu preciso fazer isso. Não. Jesus fala e ordena, vem, comando direto, vem. Isso é interessante, sabe por quê? Porque para que nós possamos ter uma vida cada vez sem temor, é necessário que a gente confie. Confiança. Nós não confiamos em Deus. Por isso que a gente faz seguro. A gente não confia em Deus. E nos falta essa confiança plena. Nós, muitas das vezes, temos fé, que é diferente de confiança, não é? Eu tenho fé que vai dar certo, que Deus vai me ajudar, não é isso que a gente pensa? Aquele que confia em Deus, ele não faz isso. Ele vive na certeza do eu sei que vai dar certo. Eu tenho a certeza. Eu tenho a certeza nas palavras de Jesus, vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Eu não duvido. Eu não duvido. A água é a imagem da dinâmica da vida, diz Hamed, das energias e dos conteúdos desconhecidos da alma, das motivações secretas e ignoradas. A alma é a imagem da dinâmica da vida. Ela, a água, é o simbolismo da sombra, da vida inconsciente, ou além-mar, de nossa existência de espíritos imortais. A água representa tudo aquilo que está contido imperceptivelmente na alma e que o homem se esforça para trazer à superfície porque pressente que poderá alimentá-lo e sustentá-lo seguramente. Amigos e amigas, a água tem a superfície e tem o fundo, não tem? O rio não tem a superfície e tem o fundo? O mar não tem a superfície e tem o fundo? A lagoa não tem a superfície e tem o fundo?
nós, muitas das vezes, esquecemos do que há no fundo, achando que só existe a superficialidade. Nós não procuramos saber o que tem lá dentro, lá no fundo. E isso acontece conosco. Por isso que ele traz essa questão para esse prazer que é o autoconhecimento. Eu preciso descobrir o que está no fundo das minhas águas, da minha lagoa, do meu mar. Eu preciso descobrir o que está lá. O que é aquela parte cristalina está escondendo. Vocês já viram pessoas que repentinamente tomam atitudes irracionais? Já viram algum caso assim? Eu lembro de uma história muito interessante, né? Um companheiro virou e falou assim para o outro companheiro na empresa: não vai lá naquela sala não, porque o chefe hoje está uma fera. Está uma fera. Da onde que vem isso? Da profundidade dessas águas. Nós temos em nós hábitos que nós sufocamos para nos manter na superfície. Sufocamos. Mas o processo do autoconhecimento é ir lá e desvendar aquele hábito que eu tento esconder de mim e dos outros. Porque, amigos e amigas, se a gente fosse verdadeiro em tudo, ninguém nos toleraria. Se nós fôssemos verdadeiros, se a gente fosse viver falando tudo, agindo da forma que a gente gostaria, ninguém ficaria conosco. Diga, Vinícius. Debaixo do mar, de terra, e fogo e enxofre. Debaixo da nossa aparência, tem muita coisa que a gente não gostaria de vir à tona. E essas atitudes criam em nós personas. Personas. Então, com ele eu me comporto dessa forma. Lá no trabalho eu me comporto de outra forma. Naquele encontro é de outra forma. E aí a gente vai criando essas personas. E, na verdade, a gente tem dificuldade para encontrarmos com quem? Conosco. A gente encontra com o Telmo assim na casa espírita, a gente encontra com o Telmo assim no trânsito. Mas cadê o Telmo? Onde é que está o Telmo? Está nessas profundezas, escondido. E nós fazemos isso. E muitas das vezes orientados por um familiar, um pai, uma mãe, um tio, uma tia, uma avó. Oh, você não pode ser assim. Homem não chora, não tem essas ideias assim? Aí você vai o tempo todo soterrando, colocando água sobre aquela nossa verdadeira persona. E, amigos e amigas, esse é o grande trabalho dos terapeutas, dos psicólogos. Fazer com que a gente se encontre. Porque esse é o nosso maior desafio diário. Quem sou eu? Quem sou eu? Nós precisamos nos conhecer. Para quê? Para diminuirmos essas personas. Vocês já perceberam como que é trabalhoso viver alimentando essas personas que nós criamos? Espera aí, aqui eu tenho que me comportar como mesmo? Não é assim? Vou chegar em casa, como é que eu devo me comportar em casa? Ah, será que ela está fulano, beltrano? Como é que eu devo me comportar com ele e com ela? Isso dá um trabalho. Eu preciso rememorar as minhas últimas ações. Eu não sou eu não me liberto, eu não sou autêntico. E amigos, vou contar um segredo para vocês. As pessoas que convivem com a gente sabem disso. E por elegância, eles concordam com a gente. Por elegância, por carinho. Eles não forçam a barra, porque sabem que a gente não se conhece.
E aí o Hamed continua dizendo: o mestre pairava sobre as águas, ou seja, dominava o lado escuro da natureza humana. Ele entendia o medo e a insegurança em que viviam os homens, efeitos da sombra pessoal e coletiva, e os motivos da desunião ou segregação da maioria das pessoas e dos grupos sociais. Renegamos ou não percebemos de forma lúcida essa área oculta e profundamente influente que existe em nossa intimidade. Olha que interessante isso. Renegamos ou não percebemos de forma lúcida essa área oculta e profundamente influente que existe em nossa intimidade. Esta é uma forma de nos proteger. Mas nós vamos nos protegendo tanto que a gente esquece de se encontrar nesse caminhar. E aqui tem uma palavra que eu acho interessantíssima e muito importante. A palavra lucidez. Lucidez. O Cristo era lúcido, não era? Por que ele era lúcido? Porque ele conhecia a importância da questão material e conhecia a questão das questões espirituais. Ele conhecia os dois lados. Então ele, nesse conhecimento, ele podia nos orientar. Por isso que ele é nosso guia e modelo. Porque ele conhece as nossas passagens por situações difíceis. Por isso que ele pode nos orientar. Por isso que a sua vivência é uma vivência de um orientador, de amigo. Sabe aquele amigo que fez aquela subida, aquela montanha enorme? Ele foi lá em cima, conheceu as coisas. E aí, na hora que ele chegou lá em cima, o pai determinou: vai ajudar os teus irmãos que estão subindo a montanha. E ele desceu, alegre, feliz. Alegre e feliz. Eu vou ajudar os meus irmãos que estão subindo a montanha. E ele veio com toda a alegria, com toda a tranquilidade, com toda a paz. Dar o exemplo. E exemplo maior não há dele se entregar para que a gente perceba que nós teremos que passar por dificuldades nessa e nas próximas reencarnações. Teremos. Mas não vamos esquecer a quantidade de alegrias que nós vivenciamos no nosso dia. Amigos e amigas, o dia hoje foi maravilhoso para todos, não foi? Ontem também. Se a gente olhar a nossa reencarnação toda, quantas vezes nós estivemos internados? Quantas? Quantas vezes nós estivemos na prisão? Se nós olharmos a nossa caminhada até hoje, nós vamos ver a quantidade de dias maravilhosos que tivemos. Na nossa infância, na nossa adolescência. Quantos dias maravilhosos tivemos. Mas a gente tempera a vida com alguns casos, alguns dias não bons. Aí a gente enumera aquilo tudo, a vida toda, como foi uma vida difícil. E a gente esquece da quantidade de dia bom que a gente teve na vida. Né? Eu acho que esse é o problema da nossa falta de gratidão a Deus. Porque nós somos muito ingratos. Muito ingratos. Todo dia da nossa vida teve sol. Todo dia da nossa vida teve o ar. Todo dia da nossa vida teve alguém cuidando da gente. Todo dia da nossa vida teve um pão, um padeiro. Não teve? E a gente não lembra das quantidades de maravilhas que a gente recebe. E passamos nossos dias reclamando que nós somos abandonados. Que nós não somos felizes.
Porque nos falta lucidez. E a lucidez vem do desconhecimento. E Jesus fala isso para nós, né? Eu acho lindo essa fala dele. Ele fala assim: conhecereis a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade vos libertará. Quando a gente olha para o Cristo, gente, a gente acha que ele sofreu 33, 34 anos, não é? A gente não acha isso? A gente esquece que aquele momento da traição de Judas, da negação de Pedro, do seu julgamento, foi uma noite. Uma noite. E a gente transforma aquilo numa vida. Aquilo aconteceu numa noite. E 3 dias depois, ele se apresenta. Como é que ele se apresenta 3 dias depois para os discípulos, gente? Ah, esse povo judiou de mim, esse povo faz maldade comigo, não é assim? É assim que ele se apresenta 3 dias depois? Como é que ele se apresenta? Paz seja convosco. Feliz, alegre, cumpri a tarefa que o Pai me confiou. Cumpri a tarefa que o Pai me confiou. De estar reencarnado durante 33, 34, 35 dias, né? 35 anos, né? Cada um fala uma data. Mas ele apresenta-se radiante. Para quê? Para mostrar para nós que tudo passa, tudo é transitório. E a gente precisa ter esse despertamento em nós, que é a lucidez. Essa percepção é maravilhosa quando a gente começa a encarar os dias como oportunidades de crescimento. Mas a gente encara os dias como oportunidade de sofrência. A gente não se empolga com o sol, com Deus, com Cristo. A gente não se empolga. E aí o dia realmente fica um dia penoso, porque nós optamos pela sombra. E aí ele continua dizendo para nós, a negação da sombra, não, aqui em cima, né? Por essa razão, projetamos nossa sombra lá fora, nas qualidades ou nas atitudes desagradáveis dos outros. Quando sentimos grande admiração por uma criatura, ou quando reagimos intensamente contra alguém, isso talvez seja a manifestação daquilo que está dentro de nós. A negação da sombra faz com que abominemos as deficiências alheias, evitando vê-las em nós. Também atribuímos aos outros nossos potenciais não desenvolvidos, fazendo deles heróis ou gurus. Nutrimos enigmáticas alianças ou paixões desmedidas. A sombra, a nossa parte, surge sempre em nosso cotidiano. Por exemplo, quando lançamos nossas emoções ocultas, nossa fragilidade, nossa insegurança e nossos medos em algo ou alguém. E aí ele traz uma palavrinha muito interessante aqui. Ele traz a palavra diabo. Do grego, diabolos, ou do latim, diabolus. Significa, literalmente, abre aspas, o que separa, fecha aspas. Diabo, lá do latim, é aquilo que separa. Separa o quê? A felicidade da infelicidade. A paz da guerra. O diabo, de manhã cedo, eu escolho me aproximar do que é bom ou me aproximar do que não é bom. Quando eu me separo do que é bom, porque todos nós estamos ligados ao que é bom, quando eu me separo, eu não quero enxergar, está presente o diabo. Não é um ser. Não é um ser. Sou eu fazendo a escolha pelo meu livre-arbítrio pela sombra e não pela luz. Aí a gente fala, né? Está infernizado. Não é assim? Por quê? Escolhe a parte da sombra. Amigos e amigas, isso é tão interessante,
Porque nós podemos transformar o nosso lar num lar de luz ou num lar de sombra. Nós podemos. Não é transformar as outras pessoas, não, viu? É transformar a minha postura dentro de casa, dentro do trabalho, no trânsito. Eu posso ser luz na hora que eu quiser. Isso é desafiador, não é? Querer sempre ser luz. O que desune é o diabo. A separação é que nos impede de ver a unidade que há em nós e a unidade de todos nós, porquanto dificulta a percepção dos diferentes aspectos evoluídos em nossa intimidade. Ao aceitarmos nossos opostos, e aí ele cita alguns, autoritarismo e subserviência, opostos. Bajulação, desprezo. Futilidade, desleixo. Artimanha, incredulidade. Possessividade, insensibilidade. Quando aprendemos o ponto de equilíbrio das polaridades, é admitindo os lados que chegamos ao meio termo. Ao aceitarmos a unidade, o caminho do meio, começamos a dar fim à nossa rivalidade com nós mesmos e com os outros. Quando eu faço a opção pelo bem, pelo que é bom, acabou a briga. Quando a Rússia e a Ucrânia decidirem pelo bem, pelo que é bom, o que vai acontecer lá? Acaba a rixa, acaba a rivalidade. Ficamos a favor de nossa realidade ao invés de hostilizá-la. Qual é a nossa realidade? Isso é muito curioso. Qual é a nossa realidade? Quando nós falamos o Pai Nosso, o que nós entendemos? Que o russo é nosso irmão, que o ucraniano é nosso irmão, que a turma que está na faixa de Gaza é nosso irmão, que o africano é nosso irmão. Nós lembramos disso? Nós não lembramos disso. E aí nós criamos uma rivalidade. Quando fazemos a oração do Pai Nosso, nós precisamos lembrar da unidade. Somos uma grande família. E temos na nossa família irmãos brigando com outros irmãos. Tomara que não sejamos nós a fomentar, a pôr gasolina nessa rivalidade. Eu acho muito engraçado isso, né, gente? As pessoas querem a paz lá entre a Rússia e a Ucrânia, não querem? Eles estão mandando dinheiro para comprar arma. Como é que vai rolar essa paz? Como é que vai rolar? As grandes potências estão mandando dinheiro para comprar arma. Se vocês souberem o vulto desses dinheiro que foram enviados, vocês vão ficar abismados. Abismados. E eles querem a paz, não é? Mas a gente não consegue paz comprando arma. Né? Continuando com Hamed. Nossa visão de mundo ainda depende dos lados positivo e negativo. Olha a nossa visão. Em vez de ver a unidade, Pai Nosso, a gente fica vendo os lados. Quem está certo e quem está errado. Está todo mundo certo. Porque não sabe ainda fazer o bem. Não sabe ainda fazer o bem. Todo mundo está certo. Aquele que joga pedra, está certo. Aquele que recebe a pedrada, está certo. Ainda não aprendeu a desviar, né? Não é assim? Nossa visão de mundo ainda depende dos lados positivo e negativo, da nossa ambivalência de seres humanos em evolução. Em outras palavras, da coexistência de atitudes, tendências e sentimentos opostos, inerentes à condição humana. Inerentes à condição humana. Então quer dizer que se eu perguntar para Jesus, o Cristo, quem está certo na guerra da Ucrânia e da Rússia, o que ele vai responder? No pensamento humano,
Vocês ainda escolhem lado. Mas para nós que somos o espírito crístico, não tem lado. Tem irmãos que nós necessitamos ajudar na sua caminhada evolutiva. Não é essa a visão deles? Não tem lado, não tem ambivalência, não tem separação. O olhar é diferente. A qualidade mediadora para unir os opostos é que nos leva ao equilíbrio. E esse equilíbrio se chama amor. Olha que bonito isso, hein? O ponto de equilíbrio é o amor. O amor une as pessoas e, ao mesmo tempo, as interliga com as outras criaturas. O amor une as pessoas e, ao mesmo tempo, as interliga com as outras criaturas. Não podemos projetar nossas atitudes rudes, sombrias, insuportáveis e complicadas sobre entidades exteriores, como os demônios, entre aspas. A característica básica daqueles que acreditam em seres criados especialmente para o mal é buscar constantemente um bode expiatório para tudo na vida. Então tem que ter um culpado para que aquilo esteja errado. A gente nunca faz parte da unidade. Tem alguém errado. As criaturas que assim creem precisam, no fundo, negar seu lado fraco ou impulsos inaceitáveis, culpando o mundo pelo desequilíbrio que elas não veem em si mesmas. Isso é muito interessante, gente, porque a gente fica olhando, né, as guerras que acontecem, e aí a gente toma um lado, né, assim? A gente fala assim, não, tá certo o fulano, aí você traz aquilo para dentro de você. Fulano tá certo, não é assim? O outro tá errado. Ali já começa a guerra íntima, dentro da sua mente. Porque você começa a achar subterfúgio, bode expiatório, para poder dar razão para fulano e condenar Beltrano. Aí a guerra se estabelece dentro da sua mente quando nós escolhemos um lado. Olha que perigo isso, hein? Quando vamos orar, devemos orar para o lado A e para o lado B. Quando vamos ajudar, precisamos ajudar o lado A ou o lado B. Nós precisamos apoiar e ajudar a ambos os lados. Não só aquele que eu gosto, mas aquele que eu ainda não gosto. Porque no futuro, nós seremos e somos uma grande família. E aí ele continua dizendo, as criaturas que assim creem precisam, no fundo, negar seu lado fraco. São consideradas caçadoras crônicas de bodes expiatórios e quase sempre escapam de suas responsabilidades, atos e consequências com um projeto do tipo, abre aspas, o diabo ou os maus espíritos me levaram a fazer ou falar isso. Então, em vez da pessoa ter um pensamento positivo para aquela situação complicada dentro da minha casa, no meu bairro, na minha cidade, elas viram e falam que é o outro. E esquecem da sua responsabilidade de produzir naquele ambiente a paz. Olha que interessante isso. Então eu falo que é culpa de fulano, me ligo àquele e esqueço da minha parte. Eu preciso auxiliar a todos para que o bem se estabeleça naquele ambiente. E aí o Hamed termina dizendo, o Espiritismo ensina que o desequilíbrio reside na intimidade de cada um de nós. Quando temos a coragem de ouvir os demônios, entre aspas, interiores, que simbolizam alguns aspectos de nossa sombra, isto é, aquelas tendências em nós que mais tememos e das quais fugimos, atingimos com mais facilidade a auto-melhoria. Abre aspas. Se houvesse demônios, eles seriam obras de Deus. E Deus seria justo e bom se houvesse criado seres devotados eternamente ao mal e infelizes? É uma pergunta. E a resposta é, se há demônios, eles habitam em teu mundo interior e em outros semelhantes. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo. Porque a gente esquece que Deus é bondade. Deus é amor. E ele, na sua grandiosidade, ele ia criar um ser para fazer o mal eternamente?
Olha que pensamento equivocado da nossa parte. Um Deus bondoso e amoroso, que dá o sol a todos, ele iria castigar alguém eternamente? Ou ele iria amparar aquele que escolheu o lado não bom? Isso é interessante, né? Eu não sei se vocês lembram, lá na Gênesis bíblica, não tem o Caim matando Abel? Não tem essa cena lá? Né? Caim matando Abel. Deus, simbolicamente lá na Gênesis bíblica, ele vai socorrer a quem? O assassino ou quem foi assassinado? O assassino. Deus se preocupa o tempo todo com aquele que ainda não está envolvido com o bem, ainda não conseguiu agir no bem. E aí ele promete, ele acompanha, ele ajuda aquele Caim eternamente. Somos nós. Esse Caim somos nós, que muitas das vezes nos ligamos ao que ainda não é bom. E aí Deus vem nos dar uma nova reencarnação, vem nos dar uma família, vem nos dar um amigo, vem nos dar isso, aquilo, para que a gente comece a processar intimamente aqueles, entre aspas, demônios que a gente tem, para que eles se transformem no bem. Porque essa é a certeza divina, viu, gente? Não vamos esquecer da certeza divina, não? A certeza. Está lá no Velho Testamento, Deuteronômio, ele fala assim: vós sereis como santos. Olha que interessante isso. Isso, nossa horário? Aí a gente finaliza assim, só para a gente terminar, né? Ele dirigiu-se a eles caminhando sobre o mar, os discípulos. Porém, vendo que caminhava sobre o mar, ficaram atemorizados. E aí o Hamed fala: o mestre de Nazaré nos convida a andar sobre as águas, a não sentir medo de olhar para dentro de nós mesmos e de sondar as nossas profundezas. A sombra parece ser um espectro horrível que nos habita o íntimo. No entanto, ao trazermos nosso lado escuro à luz da consciência, trazer o nosso lado escuro à luz da consciência, veremos que se trata apenas de nós mesmos, viajores do universo, carentes de aprendizagem e conhecimento acerca da inteligência divina que se manifesta dentro e fora de nós. Autoconhecimento é fundamental para que a gente aprenda a ter mais felicidade no nosso dia a dia. Porque toda vez que a gente se conhecer, a gente vai sentir um prazer de deixar para trás aquele hábito que não era bom e adquirir lucidamente hábitos novos e saudáveis para a continuidade da nossa caminhada. Gratidão aos amigos, que Jesus abençoe, fiquem com Deus. Obrigado.